Só dá lá perdeu tempo. Eu tô sentada aí. Ô, Sanzinho, passa. Desculpa aí. Que é bom que as bagunças tudo, fica tudo bem, né? Senta aí, ó. Sai de casa. Andrezinho. Passa, tá bom? Beleza? Vai. Tá aqui, né? A gente vai entrar lá, será? Tá faltando só um vereador. Deixa eu esperar eu pegar a água. Aí a gente começa. Tá trocada, tá? Eu só gosto daquele lugarzinho lá, né? Estão até brigando com aquele lugar lá. Você viu? Pois Esse é. lugar lá tá abençoado. Deve ter alguma coisa especial ali, né? Conforto. Que a cadeira, Que a cadeira é boa, né? Nossa. Em compensação da asa branca, que é a melhor coisa. É. Boa noite, pessoas. Vamos estender a mão aqui para orar pela vida do João? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora eu coloco a vida do João nas tuas mãos, meu Pai. Meu Pai, que ele venha ser instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Que ele não venha falar por ele mesmo, mas que venha ser o Senhor falando através da vida dele. Amém, nessa noite, Jesus. meu Pai. Que nós venhamos estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra, meu Pai. E que a gente venha aplicar ela no nosso dia a dia. Que não venhamos ter nenhuma distração, meu Pai. E nós venhamos prestar atenção na tua palavra. Desde já, Senhor, abençoe as pessoas que ainda vão chegar e abençoe aquelas que não puderam vir. Que o Senhor, desde já, abençoe a nossa volta para casa, assim como o Senhor abençoou a nossa vinda. Amém. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, irmãos? Hã? Vem pra cá. Por que você não senta aqui, senhor? Todo mundo lá atrás? Não, pode deixar lá para me pegar aqui, sim. Tá bom lá. Bem, a Dani, ela me pediu para trazer uma palavra. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem breve com vocês, que eu gosto muito, é sobre gratidão. Então eu quero falar um pouco sobre gratidão, a força da gratidão, né? O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponível para o nascido de novo. Gratidão muda tudo, irmãos. Quando você entende essa palavra, gratidão, as coisas começam a fazer diferença na sua vida. A ação de graça é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosfera, ambiente e circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. A Bíblia, ela nos instrui a isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Primeiro Tessalonicenses 5:18. Lá diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando fala que em tudo dá graças, é em todas as circunstâncias, irmãos. É todo momento, não? E isso não significa que seja a vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins, problemas, mas significa que mesmo à face de tudo isso, devemos ser sempre gratos a Ele. A vontade de Deus é que nós entendemos isso, irmãos. Que a vontade de Deus é que nós entendemos que ser grato muda toda a nossa trajetória de vida. Eu aprendi isso.
demorei muito, mas se eu tivesse aprendido na idade de vocês, eu teria sofrido menos. Por quê? Porque vamos nessa vida enfrentar situações adversas. A vida é feita de momentos bons, momentos ruins. E isso não muda, porque nós somos filhos de Deus. Não muda, né? O que muda é o que nós cremos, é o que nós alimentamos, é o que nós trazemos para os nossos corações, né? Então você ter uma visão de gratidão faz toda a diferença. Porque você vai saber ser grato tanto na alegria, quanto na tristeza, quando estiver passando por algum tipo de problema. É isso que nós vamos ver um pouco aqui, né? É muito fácil ver pessoas insatisfeitas, ingratas e amarguradas, porque alguma coisa de ruim, né, aconteceu. Ou elas esperavam alguma coisa diferente na sua vida e não aconteceu da maneira que elas queriam, né? Mas se aprendemos a ser grato em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas e em nosso favor. Eu tenho, por exemplo, como hábito, acostumei a fazer isso. Eu lembro da minha mãe era católica, né, levava a gente todos os domingos. Eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos, morava no interior para a igreja. E ela fez eu decorar algumas coisas antigas, né, da igreja, né? Então a gente começa a entender o seguinte: algumas coisas que a gente lembra lá de trás, mesmo que eu não estava ainda vivendo essa realidade cristã hoje, de conhecimento de Cristo, ter sido transformado, eu vejo que o que a minha mãe fez comigo me fez lembrar sobre gratidão. Ela fez eu decorar assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e divino Espírito Santo. Eu nunca esqueci, minha vida inteira, com 7 anos. Então eu aprendi, na hora de eu levantar, todos os dias, falar: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu estou aqui respirando, eu estou bem, estou vivo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me dar proteção e livramento nesse dia. E à noite eu chego em casa, eu agradeço também a mesma coisa. Isso chama gratidão, irmãos. E Deus se alegra com isso. Faz uma experiência de ser grato a Deus em todas as coisas, para vocês verem como que o sobrenatural vai manifestar ao seu favor. O sobrenatural vai vir para você, né? Então, mas se aprendemos a ser grato em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e em nosso favor. Eu sempre falo para experimentar, né, irmãos? Às vezes a gente vai falar para as pessoas, fica lá incrédula, fica meio assim. Eu falo: não precisa, não, mas experimenta essas coisas na sua vida, né? E uma das pessoas aqui que eu quero falar um pouquinho é sobre Paulo. Paulo, ele aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Não sei se vocês estudarem a história de Paulo, vocês vão ver que ele teve toda uma experiência, boas e ruins. Mas uma coisa que Paulo manifestou no conhecimento foi o quê? Aprender a ser grato, né? Quer ver lá em Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser exaltado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina dizendo uma frase bastante conhecida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós falamos tudo posso naquele que nos fortalece. Mas será que realmente você sabe o que significa? Por que Paulo falou isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece? Ele falou por causa da sua experiência de gratidão, de conhecimento a Deus,
de saber que Deus cuidava de tudo, que ele não precisava preocupar, mesmo nas coisas difíceis, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, tudo que ele passou, nas perseguições, ele aprendeu que em todas as circunstâncias ele poderia descansar e confiar no Senhor. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, com conhecimento. Conhecimento, irmãos, ele tem que ser de dentro para fora. Jesus, eu sempre falo um versículo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, em Apocalipse, que diz, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então, a gente começa a perceber que Jesus, quando ele entra no seu coração, que você abre as portas, tudo muda. Mas nós precisamos entender que essa mudança e esse relacionamento, ele vai ser crescente. Eu vou tendo experiências com Deus, quanto mais experiência eu tenho com Deus, mais eu sou grato. Quanto mais tenho oportunidade de viver coisas difíceis e Deus abre as portas, mais eu sou grato. Por isso que a gratidão agrada o coração de Deus, né? Então nós percebemos isso. Eu creio que de um coração que exala gratidão, se ativa o reino espiritual. Eu creio nisso. E a força e a graça de Deus para vencer em tempo de crise. Paulo aprendeu a desenvolver um coração tão grato, a ponto de permanecer feliz em toda e em qualquer situação. Aprendeu, hein? Então quer dizer que é um aprendizado. Eu tenho que querer aprender, né? Você vai tocar um violão, você tem que querer aprender. Não é fácil, né? Já tentei e não consigo. Mas quando você tem uma disposição de querer mesmo, você consegue. Então você tem que querer, né? Então Paulo aprendeu a desenvolver um coração tão grato, a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação. Aprenda isso. Vocês são jovens. Deus tem planos e projetos para vocês profundos. Coisas profundas, grandes. Mas começa a trazê-lo para o seu coração, começa a pôr ele para participar dos seus sonhos, dos seus projetos. Põe Deus acima de tudo no seu coração. Consulta Ele, conversa com Ele, né? E seja grato. Então Paulo aqui aprendeu, né? A desenvolver um coração tão grato a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo parecia o contrário. Paulo não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz. Isso é importante, viu, irmãos? Fica dependendo de ganhar muito dinheiro, de ter um bom emprego para ser feliz, não. Isso é uma consequência. Quando você faz uma escolha de servir a Deus e de buscar a Deus, portas são abertas. Portas são abertas. Você vê muitas, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, Josué, que eu sempre gosto de falar em Josué. Eu até ia falar, mas não falei muito de Josué esses dias. Então Josué, por exemplo, para mim é um exemplo de amor a Deus e de boas escolhas que ele fez. Ele fez uma escolha seguinte, ó, Deus é Deus. Deus é em primeiro lugar na minha vida. E fez tantas coisas maravilhosas, e foi o que ele foi porque ele fez boas escolhas. Confiou em Deus, aprendeu a confiar, e assim Deus caminhou com ele o tempo inteiro, né? Então ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz ou para ser grato, porque ele aprendeu. Você está vindo à igreja aqui, você está escutando palavras, mas procura ter um relacionamento com Deus pessoal, você e Deus. Começa a falar para Deus, eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor seja meu verdadeiro amigo. Eu quero que o Senhor seja o meu verdadeiro conselheiro. Comece a fazer isso, faz uma diferença. Eu mudei muito a minha vida quando eu comecei a colocar Deus como centro. Parei de olhar as circunstâncias, as pessoas, as coisas que poderiam me ajudar. Não estou dizendo que as coisas não acontecem, pessoas não ajudam, não. Eu estou falando que a centralização tem que estar em Deus. Ele tem que ser o centro, né? Então, quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado. Estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema. Isso aqui é importante, irmãos. Muitas vezes você está dando prioridade para o seu problema. Você está com algum problema? A gente tem problema todos os dias. Toda hora surge um problema em nossas vidas. Mas quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade,
Estamos deixando o egoísmo de lado porque estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema, confundindo assim o inimigo. Quando nós fazemos isso, nós confundimos o inimigo, né? E estamos dando o quê? Glória àquele verdadeiramente que pode nos conduzir em triunfo. O que oferece, lá em Salmos 50, 23, diz assim: o que oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Glorifica a Deus, irmãos. Mesmo nas divergências, nas dificuldades, glorifica a Deus, né? A gratidão, presta atenção nisso, a gratidão é um ativo sobrenatural. Sabe disso? O que é ativo sobrenatural? Gratidão. Gratidão é um ativo sobrenatural. Vemos Jesus, né, lá em Mateus 15, 36, alimentando mais de 4 mil. Mais de 4 mil, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está escrito. Mais de 4 mil pessoas com apenas o quê? 7 pães e alguns peixes. Diz lá assim, Mateus 15, 36, vou ler. Tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, do que sobrejou, recolhendo 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4 mil homens, além de mulheres e crianças. Agora, uma coisa aqui importante nisso aqui, para vocês notarem. Suma importância. Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Vocês entenderam? Ele tinha lá o quê? Pouca coisa que não daria para alimentar aquele povo. Mas ele não reclamou do que ele não tinha. É claro que eu estou naturalmente falando, né? Mas ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4 mil pessoas reunidas naquele dia. 7 pães e alguns peixes. Não seria o suficiente para alimentar aquela grande multidão. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi grato pelo que ele tinha. Seja grato pelo que você tem. Quando você é grato a Deus, você agradece pelo que você tem hoje, Deus abre portas, irmãos. Então o que aconteceu? Ele foi grato pelo que ele tinha, por aquilo que Deus fez chegar nas suas mãos. Isso faz total diferença. Quando nós somos gratos pelo que nós temos, a Deus abre portas. Porque Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Deus tem prazer nisso. Mas ele foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar em suas mãos. Tem uma outra passagem também lá em Mateus 14, 19, em outro relato de uma situação parecida, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus olhou para onde? Para o lado, para o problema, para a dificuldade. Ele olhou para o céu. Olhou para onde tinha poder e graça, que era Deus. Não olha para situações difíceis, não olha para os problemas, olha para Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus pegou lá, olhou, Jesus pegou os pães e peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Isso nos diz que Jesus olhou para o alto. E da onde que vem a nossa previsão? Do alto. É do Senhor que vem as nossas previsões. Ele abençoou o que tinha, mesmo sendo pouco. Se tornou mais do que o suficiente por causa do quê? De um coração grato. Coração grato move o coração de Deus, irmãos. Experimenta para você ver. Esse dia eu estava passando umas dificuldades não, uns probleminhas aí. Eu comecei a querer, mas não tem condições, né? Todo dia uma coisa. Eu lembrei disso aqui, de Deus. Seja grato. Como Paulo disse, todas as situações. Boas, ruins, difíceis, alegres. Seja grato. Quando você faz esse movimento, o mundo espiritual a seu favor. A provisão sobrenatural e os milagres, eles são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Imagina todo mundo aqui grato. Que atmosfera maravilhosa que é, né? Quando estamos louvando. Vocês estão lá na frente louvando, tem equipe de louvor.
Vocês sabiam que quando vocês estão louvando, Nessanzinho, Mateus, o pessoal do louvor ali, vocês todos, quem movimenta a atmosfera é vocês de gratidão? Quando estiver louvando, começa a falar em gratidão também lá. Fala alguma coisa sozinho de gratidão. Vamos louvar agora porque nós somos gratos, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui. Somos gratos, Senhor, pelo levantar. Somos gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Isso faz total diferença, irmãos. Sejam gratos. Então, o que acontece? Gratidão move o coração de Deus. Gratidão alegra o coração de Deus. Seja grato em qualquer situação. Então eu pergunto, você está pronto para ser grato, para mudar o seu ambiente, manifestando o sobrenatural de Deus, através da sua gratidão? Conversa com Deus. Conversa com Deus. Fala, Deus, eu estou pronto para ser grato sempre a Ti. Eu estou pronto para receber de Ti aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. E Deus fará alguma coisa maravilhosa na sua vida. Amém? É isso que eu queria falar com vocês. Eu não gosto muito de estender, ficar, mas eu queria passar para vocês um pouquinho sobre gratidão. Gratidão fez diferença na minha vida. E faz diferença na vida de cada um. Então, não importa o momento, não importa a situação que você está enfrentando, não importa se você está triste, se você está preocupado, conversa com Deus. Fala, Deus, eu sou grato. Você notou que é nessas coisas que a gente aprende, né? Quando a gente passa luta e dificuldade? Não há nada que não vai passar, irmãos. Nada. Se você tem um problema hoje, amanhã vai passar. O tempo faz passar tudo em nossas vidas. Vocês são jovens. Vocês vão enfrentar diversos tipos de problemas e situações. Mas se manter um coração grato, Deus fará maravilha na vida de vocês. Amém? Amém. Vamos orar então? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós somos gratos, Senhor. Grato pela Tua misericórdia. Grato, Senhor, pela bondade, pelo Teu amor. Grato pela igreja. Ó, Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos dar um dos maiores presentes da graça para as nossas vidas. Que é sempre o coração aquebrantado, sempre um espírito humilde, para que possamos, nesses momentos difíceis, em qualquer situação, nós possamos olhar para Ti, porque seremos renovados pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, abençoe esses jovens. Esteja com eles, Senhor, que eles sejam cheios da Tua graça e do Teu poder, que eles venham, Senhor, a sentir a Tua presença, que a gratidão esteja no coração deles. E nós agradecemos, Senhor, por este momento, para falar sobre gratidão. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de dizer que o Senhor é o nosso Deus, e nós cremos em Ti, Senhor, e pedimos a Ti, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Você resumiu muito essa folha, eu acho. É? Você resumiu a Porque folha. a Dana falou comigo 20 minutos certinho. Ela falou 20 minutos. Cronometrei, né? Meu Deus. Eu tinha mais coisa, mas ela falou 20 minutos. Tá certo. Amém. Gente, que vocês possam levar essa palavra que o João falou, porque muitas das vezes na nossa rotina a gente realmente, se a gente for parar para pensar, a gente reclama de tanta coisa que a gente não para ver o quanto que a gente tem motivos para ser grato. Amém. Avisos rápidos. Nessa terça-feira tem PG, só que ainda está para decidir se vai ser na casa da Agi ou do Átila, mas vão passar as demais informações no grupo, então fiquem atentos e que vocês consigam ir no PG. O segundo lote do acampamento, para quem não fez a inscrição e não realizou o primeiro lote, o segundo lote ele vai se encerrar na primeira semana de outubro, então aqueles que não fizeram, façam, porque o terceiro lote assim está um preço bem salgado, e se você não quer ficar de fora do acampamento, faça o segundo lote, conselho de amigo, porque o preço não está legal. E assim, a gente sabe que o acampamento ele é muito bom, tem momentos muito bons, e principalmente a questão da palavra. Eu não sou boa para fazer propaganda de questão de valor, mas assim, façam. Vai até, se eu não me engano, até dia 10 de outubro. Deixa eu ver o próximo aviso. EBD amanhã às 9 horas, vem que está sendo uma bênção. O Átila está falando, né, trabalhando com a gente sobre Romanos.
A gente vai estar falando amanhã sobre Romanos 8, está sendo bem interessante, porque Romanos a gente acha que assim, é um livro muito interessante, mas quando o Átila pega assim, para decorrer cada capítulo, a gente vê que são detalhes que a gente deixa passar e assim, está sendo bastante interessante, bastante aprendizado, então venha que está sendo uma bênção. E outro aviso interessante é que no próximo sábado vai ter o culto especial da DEMEC, né, juntamente com o pessoal do Nordeste. Então vai ser um evento muito legal que eles estão fazendo, só que é no horário diferente, é às 7h30. Então venham, se puder também trazer visitantes, também vai ser uma bênção. Então eles estão programando uma coisa bem legal para o próximo sábado. Amém? No demais é isso, culto normal amanhã e na quinta-feira. Vamos levantar? Pode pedir para orar? Tinha mais alguma coisa para falar, mas estou lembrando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse culto. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Meu Pai, que o Senhor faça a gente ser grato, que a gente não venha ficar murmurando, meu Pai, que a gente venha ver, meu Pai, os mínimos detalhes que o Senhor, meu Pai, Amém, Jesus. faz nas nossas vidas. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. Em nome de Jesus. Que amanhã, meu Pai, o domingo venha ser um domingo abençoado, que nós venhamos possar estar aqui na Tua presença, meu Pai, adorando Amém, e Senhor. no nome do Senhor, meu Pai. Muito obrigada pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas Obrigado, vidas. Deus. Cada livramento. E que o Senhor, meu Pai, desde já abençoe cada família aqui representada. Amém, meu Pai. Jesus. Que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, tem misericórdia Muito nossa. obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Amém, Desde Jesus. já eu coloco o próximo culto de sábado, abençoe aquelas pessoas que vão estar ali na direção, na frente, abençoe esse pessoal também que está vindo no Nordeste, meu Pai, que venha ser um culto abençoado, que Amém, principalmente, meu Pai, o Senhor venha se fazer presente, assim como em todos os outros cultos, meu Pai. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos tentar ser grato, mas... Fechar isso aqui. Fácil, né? É fácil. Não.